Fala traders, cá estou eu para mais um dia, né, de recap. E justamente tive um dia muito cheio, então aconteceram algumas coisas que me fizeram ficar um bocadinho distante do mercado, mas contudo o meu dia de operação foi ótimo também, embora tenham acontecido algumas coisas que, como eu disse, me fizeram ficar um bocadinho distante do mercado. Mas para tudo, vamos ao que mais interessa e vamos começar aqui com o nosso recap. Estamos aqui agora no nosso gráfico diário e no par Euro USD. E é nítido, né? Que ele também está numa tendência de alta. Olhando para aqui, para o gráfico diário, podemos notar que o mercado estava aqui a fazer uma espécie de topos e fundos mais baixos. Mais um pullback, né? Na minha visão, desta perna de alta. Desta perna de alta. E para hoje, a minha visão, tipo, quando eu entrei, né, no mercado, ou melhor, ontem mesmo, já no final do dia, quando eu ia fazendo assim minhas análises, eu pude perceber aqui através do gráfico diário que o mercado veio para fechar este gap aberto que ele deixou aqui nesta barra, tem aqui marcado, ele veio para testar esse gap ontem e seria provável que no dia de hoje houvesse um repique de alta, provavelmente um repique de alta, e realmente aconteceu, nem para uma possível retomada de tendência. Então, como vocês já bem sabem, eu não tenho muito hábito de fazer análises em frames maiores, então vamos passar direto para o nosso time frame de batalha, que também é o nosso time frame de análise, que é o 5 minutos. E o dia, hoje, iniciou, né? Aqui com esta barra tendência de alta. Iniciou com esta barra tendência de alta numa lateralidade. Temos que ver aqui que o mercado está lateral e foi seguindo esta lateralidade até esta barra que rompeu, e aqui até que seria um ótimo trade de venda, né? Aqui para vir testar esta mínima ou até esta mínima. Porém, o que aconteceu na barra seguinte foi que foi um pullback de rompimento e o mercado subiu. E a partir deste momento ele foi renovando máximas e não renovando mínimas, ou seja, foi seguindo num cenário de alta. E como eu disse, hoje aconteceram muitas coisas que deixaram-me distante do mercado. Eu já vos falei que eu costumo operar normalmente no horário da sessão de Londres, na abertura, né? Nesse caso da sessão de Londres. Então tento ficar ali atento no mercado no horário das 8 da manhã, 8h30, 8h50, para no horário das 9h30, caso haja alguma operação que para mim, né, faça sentido fazer, eu coloque.
E hoje, por causa das coisas que eu tive de fazer muitas cenas hoje, que acabei por me ausentar algumas vezes do mercado. Mas em todo a minha performance hoje também foi uma performance positiva. Consegui colocar ali meus trades que foram aos seus alvos. E vamos agora mostrar, né? Ou melhor, deixe-me agora mostrar-vos o pensamento. Então, no horário das 9, aqui vai aparecer como 10 horas, né? Por causa do ajuste do horário do MetaTrader. Não está ajustado. Que quando vou ao TradingView tem um atraso de 1 hora. Quando estou no MetaTrader está adiantado 1 hora. Então aqui mostrar como início, né? 10 horas. Mas enfim, vamos ao que interessa. O mercado estava numa tendência de alta em que teve como ser traçada esta linha tendência que tenho aqui traçada, e foi possível traçar também outras counter trends que estão por aqui. Então, o primeiro ótimo trade aqui, né? Nesses horários entre 8 e 9 horas, foi exatamente este aqui, ou este aqui para um trader mais conservador, assim que nem eu também, que gosta de esperar por confirmações, por segundas confirmações que, falando assim, são confirmações mais com uma probabilidade de acerto maior, né? Seria aqui por quê? Aqui porque o mercado rompeu esta linha de tendência aqui e veio testar o extremo da tendência passada. Desculpa. Veio testar o extremo da tendência passada. Aqui fez um teste mais alto e depois reverteu, nesse caso para baixo. E como eu disse no vídeo passado, a maioria das tentativas de reversões falham e tornam-se em bandeiras a favor da tendência, assim como a maioria dos rompimentos falha. A maioria das tentativas de reversão também falham e tornam-se em bandeiras a favor da tendência. Aqui seria um ótimo trade para vir testar níveis. Aqui primeiro como um scalp. Sempre que vou fazer assim trades de reversão, eu prefiro fazer assim como scalps e vou fazendo parciais em ponto-chave. Então vou preservando aquele que é o meu lucro. Costumo fazer parciais no 1 para 1 e dali posso até deixar o trade seguir até onde eu acho que ele pode ir. Aqui, né? Já quase no horário das 10 horas, das 10, ou melhor, nesse caso das 9, que aqui marca como 10, foi exatamente aqui, ok? Então, aqui nós podemos ver que o mercado veio renovar esta mínima aqui. Essa aqui é uma H4. Então, após H4s, né? Aguardo por mais confirmações para poder voltar a comprar, né? Fico mais atento a trades na posição contrária, porque para mim, após uma falha de L4, o mercado pode já não estar a fazer mais um pullback e estar a migrar para uma lateralidade ou para uma reversão de tendência. E aqui tínhamos confirmações que podiam nos remediar a uma possível reversão. Tem aqui também esta linha de tendência aqui que foi rompida aqui nesta H4. Então,
Após essa linha de tendência ser rompida, o mercado poderia voltar para fazer o teste da tendência passada, né? Nesse caso que é a tendência de alta. E como eu falei, como já falei, o teste pode ser um teste mais baixo ou pode ser um teste mais alto. Então, aqui ainda eram 8,55. Aqui poderia ser um trade de venda. Deu uma parcial de 1 para 1 este trade. Então seria um trade que poderíamos dizer que se eu tivesse feito esse trade, eu teria saído no break-even, se calhar, né? Se eu tivesse feito a parcial aqui, provavelmente eu teria feito a parcial aqui, porque tem esta outra linha de tendência aqui, traçada através dessas duas mínimas. Então o mercado chegou aqui e depois foi renovar máximas. Quando o mercado vai renovar máximas, podemos voltar a pensar em trades de compra, até porque olhando desde o início do dia, o mercado está numa tendência de alta, e isso aqui é mais trend from the open, tipo tendência desde a abertura. E em cenários assim, são cenários que reversões de tendências geralmente costumam falhar. Mas analisando mais profundamente, podemos ver que aqui houve um rompimento desta linha de tendência e o mercado voltou para testar o extremo da tendência passada. Fez um teste, um teste mais alto. Foi um terceiro toque de wedge e aqui também tivemos como traçar uma wedge. Então, aqui poderia ter sido uma boa venda. Só que, como eu disse, eu tive muitos a fazer jus e muita coisa fez com que eu me ausentasse muito do mercado, então não consegui fazer esta venda e nesta segunda venda aqui. E como eu já bem vos disse que a maioria das tentativas de reversões falha e torna-se em bandeiras a favor da tendência, seria inteligente uma compra por H2 aqui. O que é H2, L2 e essa coisa toda que eu falo? H2 e H2, H1, L1, L2 é nada mais nada menos do que contagem de barras. E isso nos remete aqui ao tipo de vezes, ao número de vezes que o mercado tenta retomar uma tendência. Se estamos numa tendência, exemplo aqui, numa tendência de alta, o mercado tenta fazer a primeira, tenta retomar a tendência de alta e aqui, essa foi a primeira tentativa, essa foi uma H1. Essa foi a segunda tentativa de retomada na tendência de alta, foi uma H2. Aqui foi a terceira tentativa, foi uma H3. E aqui foi uma quarta tentativa, foi uma H4. E após, e se o mercado falhar essas quatro tentativas, não faz sentido procurarmos por uma H5 ou H6, ok? Isso é algo que invariavelmente irá fazer com que tenhamos perdas desnecessárias, porque não faz sentido. Nesse caso, o mercado veio e renovou esta mínima desta H4. Então, eu não estava a procurar mais por trades de compra nesta região, embora estejamos numa lateralidade. Aqui estamos próximos de uma mínima, de uma lateralidade destas mínimas que eu tracei aqui, esta. Então, seria melhor para mim ficar mais atento ao que o mercado haveria de
de fazer e eu ver se aqui seria uma boa oportunidade para uma venda ou para uma compra. Podemos ver que nesta H4 o mercado rompeu esta linha de tendência de baixa traçada aqui e veio fazer o teste do extremo da tendência entre aspas, passada e deu esta barra de alta. Mas se quando acontece isso, é o primeiro sinal de uma reversão. Por que eu não comprei aqui ao ver essa barra? Devido a esta outra barra de tendência de baixa, que foi uma barra aparentemente bem forte. E o meu primeiro trade foi na ponta compradora e foi exatamente aqui. E depois eu irei ativar os históricos de negociação, vocês irão ver. O meu primeiro trade foi aqui. Foi um trade de venda em que eu fiz uma parcial por aqui, por aqui, e saí por completo do trade nesta mínima por aqui, nestas regiões. Saí por completo do trade por aí e deu para traçar uma nova linha de tendência de baixo, tendo em conta que agora o mercado estava nem bem numa tendência de baixa, estava na mínima de uma lateralidade. Aqui o mercado vem e rompe esta linha de tendência e vem fazer o extremo da tendência passada. Aqui fez um extremo mais, fez um teste mais alto. E meu segundo trade foi um trade de compra aqui nesta barra. Por que compraste nessa barra? Comprei nessa barra por alguns motivos. Primeiro, estávamos numa lateralidade e estávamos no fundo dessa lateralidade. Já havia renovado uma mínima e em lateralidades novas máximas e novas mínimas são boas confirmações de trades. E eu fiz um trade aqui de compra, só que como eu disse no início do vídeo, hoje foi um dia chato para mim, porque tive de fazer muita coisa e a maioria do tempo eu não estava aqui não estava concentrado nem no mercado. E eu não gosto de colocar trade, sair e fazer outra coisa. Eu gosto de colocar os meus trades, ficar a assistir a ele tique por tique até ele ir ao meu alvo ou ir ao meu stop loss. E este trade eu coloquei aqui e fiz e saí por completo, nem cheguei a fazer parcial aqui porque tinha mesmo de sair. E saí no fechamento desta barra aqui. Saí no fechamento desta barra por aqui, nestas regiões. E o que o mercado fez? Ele subiu e também quando eu voltei eu não operei mais porque tinha uma notícia e olha só o que ela fez. Estabaram. Provavelmente se eu tivesse deixado meu trade aqui, um dos take profits estaria na máxima desta lateralidade e seria atingido, mas eu não gosto de colocar o trade e sair, fica parecendo que estou a fugir. Tenho medo de ver de ver o mercado a ir contra mim. Não gosto mesmo de ficar. Acho nem trata-se de gostar. Eu vejo isso como minha profissão. Então, como
advogado, ok, tu não vais sair no meio de uma audiência para ir à casa de banho, porque tens de fazer tuas necessidades, tens de esperar ali um intervalo para poder sair. Então é o mesmo comigo também. E eu aconselho que seja o mesmo convosco também. Aqui teve uma outra boa entrada, boa aqui pullback, este pullback de rompimento. Só que esse horário aqui era horário de notícia e colocar trade aqui é um é algo que eu não gosto tanto de operar em dias de notícias muito muito importantes, né? E aqui já com o mercado mais calmo, teve também um bom trade H2 nesta região, um toque na média móvel de 20 que estava aqui a agir como um suporte. E o que é realmente esse H2? Esse H2 é nada mais nada menos do que um pullback de duas pernas, né? Nesse caso, um pullback ABC, sei lá como quiserem chamar. Na verdade, o nome não importa muito. O que importa é de verdade é tu conheceres o conceito e saberes como operar aquilo. Então, é, não irei demorar muito aqui, só vim mesmo para fazer esse recap. Deixa só agora colocar o histórico de negociação. Não coloquei o histórico de negociação antes porque provavelmente haverá de atrapalhar aqui algumas coisas. Então, como eu falei, meu primeiro trade hoje foi aqui nesta L2, em que eu fiz parcial por aqui e saí por completo do trade na mínima desta lateralidade. Uma boa lateralidade, por acaso, que dá para fazer uns bons trades bem lucrativos. E o segundo trade foi este trade de compra, em que eu entrei aqui nesta seta azul e saí aqui nesta seta vermelha. Aqui aparece a seta vermelha porque era um trade de venda e aqui a seta é azul porque era um trade de, 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 de compra. Como a saída de um vendido é uma compra e a saída de um comprado é uma venda, é isso que acontece. As cores vão mudando, mas isso aí é o de menos. Então, por hoje é tudo. Continuação de uma ótima noite para vocês e até uma